Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais esta videoaula. Eu me chamo Matheus Nunes e hoje vamos dar continuidade sobre gravação de macros e nós vamos já para a nossa quarta aula. Bom, nesta aula nós vamos englobar tudo aquilo que nós vimos nos nossos últimos 3 vídeos sobre gravação de macros. Vamos utilizar tanto quanto a referência absoluta, tanto quanto referência relativa. Bom, primeira coisa, vamos salvar esta pasta de trabalho. Salvar como? Vamos escolher aqui aí trabalho. Eu no meu caso vou colocar aqui sistema de cadastro. Como essa pasta de trabalho vai receber macros, então você vai escolher aqui pasta de trabalho habilitada para macros do Excel. Salvei. Após salvar, vamos trabalhar aqui com alguns conceitos bem simples. E aí você vai trabalhar da forma que você desejar, tá bom? Você pode colocar aí sistema de caráter de paciente, de cliente, de animais, que se já pede sobre que você tenha. Aí vai de acordo com a tua imaginação. No caso aqui, vou colocar nome, sexo, vou colocar e-mail e vou colocar endereço. Só para a gente entender a ideia. Endereço, tá? Então você aí vai fazer da forma que você desejar, a partir desta lógica. Então vou ajustar aqui um pouco essas colunas para receber um pouco mais ou menos informação ali, mídia um pouco maior, né? Depende muito aí, a rua também. Aqui eu vou dar uma mudada nesse preenchimento, colocar um azul, pode ser até um pouco mais forte mesmo. Letra branca, negrito, eu vou alinhar. Aqui eu vou colocar a linha de grade apenas nessas duas linhas aqui, tá? Para ficar um pouco mais clean, eu vou desabilitar as linhas de grade. Aqui também. Posso até também tirar os títulos para ficar assim bem branquinho aqui. A mesma coisa eu vou fazer para o nosso banco de dados. O nosso banco de dados tem que receber exatamente as informações. O que eu vou fazer? Aqui eu vou renomear essa planilha para cadastro. E a próxima eu vou renomear para base de dados, que é onde vai estar armazenado as informações. Aqui sem querer eu criei mais um, vou excluir essa extra. Aqui em cadastro eu vou apenas copiar o nosso cabeçalho e colar aqui, tá? Dá um zoom um pouco aqui para ficar melhor. Também fazer o ajuste aqui das colunas, né? Sexo, nome, sexo, e-mail um pouco maior, endereço, mesma coisa. Limpar essas duas aqui. Bom, já estamos com nossa base, que é aqui, acabamos de fazer, e estamos com o nosso cadastro. Vou clicar aqui em salvar, porque nós já fizemos alguma coisa. Interessante é isso. Fez alguma coisa? Salva, para que você não perca. Aqui agora, pessoal, nós vamos criar nossa lógica. O que é que nós precisamos fazer? Primeira coisa, clicar na nossa base de dados, né, depois que aqui tiver tudo preenchido. Encontrar a linha que está vazia, porque pode ser essa, pode ser essa. Então tem que encontrar a primeira linha que está vazia. Feito isso, a gente vai registrar essa informação. Depois que registrar a informação, o que nós vamos fazer? Voltar, apagar isso aqui e depois deixar apenas a célula B4 preenchida. Então a primeira coisa que você vai fazer é isso. Ver todo o passo a passo que você vai fazer manualmente, para depois com todo cuidado você replicar isso aí. Então vem comigo aqui que a gente vai começar a aprender como é que nós vamos criar essa lógica. Primeira coisa, não precisaria ter informação aqui, mas para você ver todo o processo, vamos colocar aqui. Então olha só, vou colocar aqui Matheus, sexo masculino, e-mail, vou colocar assim nunes@hotmail.com, endereço rua X. Então depois que a gente finalizar isso aqui, vou até centralizar também aqui embaixo, vou centralizar. Eu quero pegar essas informações, trazer para o banco de dados, mas não em qualquer lugar. Eu quero que ele sempre vá complementando aqui abaixo. Então vamos desenvolver essa lógica aqui juntos. Primeira coisa, vamos aqui na guia dados, desenvolvedor. Vamos gravar esta macro. Gravar macro. Vou chamar aqui de cadastrar.
cadastrar. Ok. Nesse momento agora, tudo que eu fizer, o Excel vai gravar para mim. Primeira coisa é selecionar esta linha aqui, toda a informação que contém, ou todas as linhas que contém informação. Ctrl C para copiar. Então estou copiando as informações. Feito isso, aonde vamos colar? Base de dados, não é isso? Então eu vou clicar aqui, ó, em base de dados, dei um clique. E agora temos que descobrir, gente, qual é a linha que está vazia. Para isso, vamos fazer um macete da seguinte forma. Primeira coisa, você vai clicar em F5 no seu teclado. F5. Se você por acaso utiliza lá notebook, você clica lá em Fn e F5. Ou então, você pode simplesmente chegar aqui, ó, esse endereço aqui, ó, e digitar você digitar a letra A e colocar lá 1 milhão. Como, só para a gente ir para uma linha bem abaixo mesmo. Vou colocar aqui 1 milhão. Coloquei aqui mais ou menos 1 milhão. Vou dar um Enter. Automaticamente o Excel ele ativou a linha a 1 milhão. Só que não é bem isso que eu quero, né? Eu achei uma linha vazia lá embaixo. Então eu sei que eu fui para uma linha onde não tem informação, está em branco, bem lá embaixo. Feito isso, vamos utilizar aquele atalho que ele vai pegar a primeira linha que me encontrar informação, tá? Então, qual é a primeira linha? Eu não sei, mas vamos utilizar o atalho que ele vai fazer isso. Então é Ctrl setinha para cima, Ctrl setinha para cima. Então o que foi que nós fizemos? Nós selecionamos aqui na caixinha para ele ir para A 1 milhão. Então ele foi até lá embaixo. Depois Ctrl seta para cima para ele encontrar a primeira linha que tem informação. Feito isso, eu não quero na linha que tem informação colar. Eu quero, na verdade, na linha abaixo. Só que, lembra da nossa última aula? Se você perdeu ela, vou deixar aqui no card acima, para que você possa entender o que nós vamos fazer aqui agora, tá? O que nós vamos fazer é o seguinte: eu não quero exatamente ir para a linha A2 sempre. Não. Tem que ser a parte da linha ativa. Então, para isso, ó, eu vou aqui utilizar a minha referência relativa. Aí sim, eu vou clicar agora aqui, ó, na setinha para baixo. Pronto. A partir da linha ativa ele vai fazer isso. Vou colar exatamente aqui, Ctrl V. Ele trouxe todas as informações, é isso que eu quero mesmo. Feito isso, para ele não ficar sempre na linha que está ativa dessa forma aqui, eu vou clicar no A1. Só que antes disso eu vou desabilitar a minha referência relativa, tá? Porque nesse caso eu não quero que ele fique a parte da minha ativa, eu quero que seja realmente o A1. Então desabilita e clico no A1 sempre. Então ele vai colar, vai deixar aqui selecionado no cabeçalho. Feito isso, vou voltar aqui para minha parte de cadastro. Note que agora ele está no formato de copiar e colar, não tem problema. Vou deletar aqui para apagar as informações, ó, delete, deletei. E vou ativar apenas a célula, nesse caso é a B4. Quando ele salvar, ele apagar e ficar aqui para voltar e colocar com o nome. Feito isso, fiz toda a minha lógica, eu posso parar a minha gravação. Peraí, gravação. Depois que parar a gravação, eu posso agora colocar isso em um botão. Eu posso colocar neste botão aqui, né, inserir, que a gente aprendeu a colocar na nossa primeira aula, mas vou fazer um pouco diferente. Podemos aqui, ó, inserir formas. Vamos colocar aqui essa opção de cantos arredondados, ou aqui tanto faz, ó, mesma coisa. Então vou desenhar aqui meio que um botão com cantos arredondados. Vou colocar o nome salvar, e aqui podemos formatar isso aqui, né? Então olha só, vamos colocar aqui alinhar, podemos colocar em negrito, podemos aumentar um pouquinho o botão ou diminuir, você escolhe aí. Ainda assim ele não tá com cara de botão, né? Tá com aquela coisa meio que uma forma mesmo. Para ele ficar um pouco assim com relevo que parece um botão, vou clicar nele. No menu aqui, ó, tem forma de formato, no seu bloco está formato ou forma, enfim, você vai ver que quando você clicar vai ter um menu novo, né, chamado de menu contextual. Vou clicar nele. Aqui no estilo de forma tem aqui, ó, estilo de forma também, que é o mesmo grupo, né, o nome de uma ferramenta. Vou clicar aqui.
e vou colocar essa segunda definição aqui, ó, definição 2. Ele meio que já fica aparecendo um botão aqui, né? Então aqui só você continuar aqui no mesmo menu, você pode mudar a cor que você quiser e tal, para salvar, colocar salvar aqui sem borda, preenchimento, colocar, deixar esse verde mesmo, tá? Não tem problema. Tá, como é que a gente faz para associar agora aquela macro nesse botão? Botão direito, atribuir macro, cadastrar, a gente pode dar confirmar. Ainda não está clicável, né? A gente clica aqui fora em uma célula qualquer. Quando a gente voltar, só aproximar o mouse, ó, ele já agora ganhou, né, um efeito de clique. Vou salvar aqui novamente, ó. A gente fez muita coisa, importante salvar. Então qual é a lógica aqui? Quando eu colocar mais informação, ele registrando aqui abaixo. Vamos testar. Nome José, sexo masculino, e-mail josé hotmail.com, endereço Rua Z. Vou clicar em salvar. Vamos clicar na nossa base de dados e ver o que aconteceu, né? Olha só, ele automaticamente, ó, salvou embaixo. Se por acaso você fez e não deu certo, volta, né, a videoaula para ver onde foi que você ali esqueceu de fazer, qual foi o passo que você, se você fizer exatamente como nós fizemos aqui, vai dar 100% certo, tá? Mais uma vez aqui, ó, eu vou colocar Maria, feminino, e-mail Maria @gmail.com, endereço Rua H. Eu não vou salvar de uma vez, vou mostrar para vocês exatamente o que é que o código está fazendo. Então eu vou dar aqui Alt F11, eu vou chamar aqui o módulo e aqui está todo o nosso código que foi criado. Então na nossa ali terceira aula, na nossa última aula, vou deixar ela aqui no card acima, a gente viu essa parte aqui. Para você que chegou agora, recomendo que você volte e acompanhe lá, tá bom? Então eu vou dividir a tela aqui para a gente ver linha a linha o que é que ele está fazendo, tá? Fechar isso aqui. Olha só, vamos depurar a linha de código. Ele fez o seguinte, ó, range, que a gente viu que é intervalo do B4 até o E4. Vou fazer o que com isso? Eu vou selecionar. Então quando eu der F8 aqui, ele vai pular, vai sair dessa linha e ele vai ler. Então o VBA só lê um código depois que ele passa por ele. F8, ó, ele vai passar, já selecionou. Foi o que nós fizemos. Depois, esta seleção, faça uma cópia dela. Então copie a seleção. Então range do B4 até 4, selecione. E depois pega essa seleção e copie ela. Então você vê que dá para entender basicamente o que ele quer fazer. Ó, copiou. Ele copiou. Sheets é planilha. Então, que planilha é? Na minha planilha é chamada base de dados, que é essa aqui, ó. Então ele vai pegar agora a planilha base de dados e vai selecionar. Então vou dar um F8, quando ele passar por essa linha de código, ele vai executar. F8, ó, ele ativou exatamente a minha base de dados. Sheets, planilha, base de dados, selecione. Agora aqui tem o application goto, ele colocou a nossa referência. Foi exatamente o que nós fizemos aqui, ó. Então essa caixinha dentro do VBA é o application goto, ou var para. E aí, qual foi a minha referência? Foi o R1. R1 vem de row, linha, tá? Então seria o que? Linha a partir da minha linha, 1 milhão. C seria de coluna, coluna 1. Então esse R1, C1 ou esse R seria R de row. Qual é a linha? Linha 1 milhão. Né? Deixa eu ver se é 1 milhão mesmo. É 1 milhão. E C é a coluna. Que coluna é 1? Tá? Então vai ensinar ali 1 milhão da coluna 1. Então ali 1 milhão lá embaixo da coluna 1, que é a coluna A. Então o que ele vai fazer aqui?
ele vai pegar essa referência, depois vai fazer o que? Vai pegar ela e vai selecionar. Então olha só, ele vai lá, vai para essa referência, selecionou, depois eu dei o Ctrl setinha para cima, então seria o Selection, End seria o Ctrl aqui, ó, XL Up, né? Up para cima, subir. Então ele vai para essa linha aqui, depois sobe. F8, ó, subiu. Quando ele sobe, gente, como eu falei, esse atalho aqui, esse atalho serve para encontrar a primeira célula vazia. Foi o que ele fez, ele encontrou. Então sempre que eu desço e subo, ele vai encontrar uma célula vazia. Aí, o que foi que nós fizemos aqui, ó? Ativamos a nossa referência relativa. O que foi que ele fez, ó? Active Cell. A partir da minha célula ativa, que no caso de quem? Essa aqui, ó, A3, desloque uma linha para baixo, que foi o que a gente já viu na nossa última aula. Então o que ele vai fazer aqui agora, F8. Acabou de fazer. Depois disso, ó, Active Cell na minha Active Sheet, desculpa. Na minha planilha ativa, Paste seria cole. Então eu vou colar a informação na planilha ativa. F8, ele colou lá a informação. Depois que ele já colou, ele vai fazer o seguinte, ó, Sheet cadastro. Antes disso, né? Então eu estou pulando aqui. Ele vai pegar agora, ler a minha range A1, tá? Então, na minha range A1 ele vai selecionar, ele vai ler essa linha aqui. Selecionou, o que foi que a gente fez? Depois colar, selecionar lá a linha 1. Agora ele vai ir na Sheets, que é a planilha, cadastro, vai selecionar ela. F8 ele vai selecionar. Lembra que quando chegou aqui eu fiz deletar? No meu comando git delete ele fez duas coisas. Antes, esse application cut copy mod, ele fez o que? Esse modo de cortar, cut de cortar e copiar, então o modo de copiar e cortar, que é isso aqui, ó, eu quero que você desabilite, false. Vai lá, ó, desabilita, então não está mais copiando nem colando. Depois disso, ele vai pegar a minha seleção, que é essa aqui, e vai limpar o conteúdo. Então, clear contents, limpar o conteúdo dela. F8, ó, limpou o conteúdo. Por fim, vou pegar a minha célula, né, range B4, e vou selecionar. F8, selecionou. Por fim, ele finaliza. Então, toda vez que executarmos o código, é isso que ele vai fazer. Vamos fazer um pouquinho mais rápido agora para você ver, ó. Vou colocar aqui Carla, sexo feminino, e-mail carla@yahoo.com.br, endereço rua P. Vamos aqui executar um pouco mais rápido, né, nosso código. F8, então seleciona o nosso range, né, que vai do B4 ao R4, copia, seleciona a planilha seguinte, vai para a linha A1 milhão, né, que está aqui, suba para a informação que você encontrar aqui, primeira linha que tiver informação, desloque para uma linha abaixo dela, cole, selecione a linha A1, a célula 1, ative a planilha cadastro, desabilite o modo de copiar e cortar, limpe o conteúdo e selecione por fim a célula B4 e finalize. Então toda vez que nós fizermos o cadastro, ele vai replicar esse mesmo código. E aí fica bem tranquilo, né? Então ele nunca vai sobrepor. Então vamos tentar mais uma vez aqui para a gente finalizar, ó. Vou colocar aqui Pedro, sexo masculino, e-mail Pedro arroba, colocar aqui, pode ser Hotmail mesmo, hotmail.com, de exemplo, endereço rua K, salvar. Olha só, então ele não vai sobrepondo, vai sempre colocando abaixo aqui as informações. Então pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje, criando um sistema de cadastro utilizando apenas macros. Hoje ficamos por aqui e aguardo você em nossa próxima videoaula. Valeu!